O tema da aula de hoje é o seguinte, pessoal: como realizar um laudo sem que o mesmo seja questionado. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, minha gente: não tenham receio de que o seu laudo seja questionado. Porque quando nós apresentamos um laudo, mormente, gente, ele será impugnado, ele será questionado. Porque muitas vezes você vai estar contra uma das partes. Veja, tem um autor e tem o réu. E tem uma assinatura que você diz que é falso, que não é falsa. Então você há de convir comigo, não é? Que uma dessas pessoas, entre aspas, estará prejudicada pelo seu laudo. Não é isso? Então, essa pessoa vai impugnar o seu laudo. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a pessoa apresenta o primeiro laudo e é impugnado, o aluno fala para mim assim: pelo amor de Deus, professor, o meu laudo foi impugnado. Gente, isso é normal. Isso faz parte do jogo. Não é que o juiz vai acolher a impugnação do teu laudo. Fique tranquilo, fique tranquila. Faz parte do jogo. O advogado, vamos falar como advogado, tudo bem? Como advogado. Gente, nós temos que impugnar, sabe, enfim, daquela manifestação, até para mostrar serviço para o nosso cliente e tentar, obviamente, seguir com a nossa tese. Então, gente, não se preocupem. Então, essa é a primeira dica. Faz parte do jogo, perfeito? Então, essa é a primeira observação. Segundo, mas como que eu posso fazer um laudo, professor, em que a outra parte não tenha muitos argumentos para falar do meu laudo? E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Quanto menos espaço, quanto menos condições que você deixou de brecha no teu laudo você deixar, eu lhe garanto que será muito melhor, tá certo? O seu trabalho que será entregue ao juiz. Tudo bem? Bom, então vamos continuar aqui com os nossos queridos slides. Qual que é o fundamento, gente? A base legal que nós iremos trabalhar. Nós trabalharemos dos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil, mas especificamente o artigo 473, que ele fala da estrutura do laudo pericial. Então, a aula de hoje, gente, ela vai se pautar em 3 momentos, só para vocês entenderem. Primeiro momento, eu quero falar a estrutura do laudo pericial. Segunda parte do bate-papo de hoje, eu quero falar, gente, dos artigos da lei que tratam sobre perito. E, consequentemente, o que você pode colocar no seu laudo para evitar de ser impugnado. E a terceira e última parte, eu quero falar sobre parecer técnico. E como que você pode fazer um parecer de uma forma muito interessante para poder impugnar um laudo. Então, papel e caneta em mãos, pessoal, porque hoje o tio Gleibe vai falar bastante. Beleza? O que é já normal, né, professor? A gente sabe que o senhor fala demais, não é? Então, começamos a falar da estrutura do laudo pericial, gente. O laudo pericial, ele deve conter, conforme artigo 473 do Código de Processo Civil: 1. A exposição do objeto da perícia. 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. Eu vou explicar tudo isso, tá bom? Como é que você coloca isso na prática. 3. A indicação do método utilizado. E 4. A resposta conclusiva a todos os quesitos do juiz, inclusive, né, pelas partes, ou, se for o caso, pelo Ministério Público. Então, muito bem. O próprio Código, pessoal, nos traz aqui de forma muito bem clara, evidente, que realmente a sequência que você tem que seguir dentro do teu laudo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que no teu laudo tem que estar muito bem claro. Inclusive, se você quiser abrir até um tópico e colocar objeto da perícia, você pode especificar no teu laudo o que você está trabalhando naquele laudo. Ou seja, se é uma assinatura, se é uma rubrica, se é um documento, ou se é algo nesse sentido. Então, o objeto da perícia é aquilo que você necessariamente irá investigar, irá buscar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente. Relate, explique e assim sucessivamente. Tudo bem? Mas recorta a assinatura, coloque nesse tópico, deixa claro para o juiz que você vai analisar aquela assinatura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meus caros amigos, é análise técnica ou científica. Eu estou indo no inciso 2 do artigo 473.
Gente, essa análise técnica ou científica é o que foi feito. O que você utilizou? Você utilizou o microscópio? Você utilizou apenas o computador? Você fez a coleta ou não fez? Então você poderá atuar também e explicar nesse tópico a análise técnica daquilo que você fez. Viu, reviu, refez, tudo bem? Então isso é muito importante. O próximo tópico do teu laudo é a metodologia. O que é metodologia, gente? É aquilo que é aceito pelas demais pessoas que escrevem sobre aquilo. Por exemplo, o nosso amigo Samuel aqui, que é o livro base hoje, nosso amigo Samuel, ele é um perito e é também um autor de livro, certo? Assim como tem tantos outros, né? Cada semana eu gosto de trazer sempre um livro novo para vocês, isso é muito importante. E o que é aceito de uma forma meio comum a todos eles? Então, ou seja, sabe lá no curso que nós deixamos para você um laudo prontinho, só copiar e colar? Aquela parte ali de baixo, gente, de metodologia, por isso que ela é grande. Porque nós colocamos vários doutrinadores ali, entende? Ou seja, é para mostrar para o juiz que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com aqueles que escrevem sobre o assunto. Captaram a mensagem? Eu vejo muitos laudos curtos e laudos que não trazem outros autores. Só o perito escreve, como se fosse o senhor da vontade, né? O senhor da verdade, melhor dizendo. Não, gente, nós não somos senhores da verdade. Nós temos que nos atentar ao conhecimento aqui a todos nós. Perfeito? Então, quanto mais você fizer isso, é muito melhor, tá? Outro ponto. Na sequência, pessoal, nós temos que responder aos quesitos. Lembra que eu comentei com vocês aqui? O inciso número 3, o método. 4, resposta conclusiva a todos os quesitos. Tá vendo? Lembrando que os quesitos são perguntas feitas ao perito e nós vamos responder. Só que eu vou ensinar hoje vocês como é que vocês vão responder esses quesitos. Tá? Por isso que eu separei a segunda parte da aula. Porque o laudo, ele tem que ter algumas palavrinhas mágicas, que eu vou falar hoje para você, e na sequência, como que se responde quesito. Porque o quesito são perguntas que são feitas para que a gente possa responder, perfeito? Para que a gente possa responder, mas muitas vezes são pegadinhas. Então vamos ficar atento também a esses detalhes. E é claro que todo laudo que se preza tem que ter uma conclusão, né, pessoal? Se é uma falsidade documental, se é uma falsidade ideológica, se é uma falsidade material, se aquela estatura pertence ou não àquela pessoa, o juiz está esperando isso. É isso que você tem que colocar de uma forma bem clara para o juiz. Professor, pode ser inconclusivo? Então, gente, tudo é possível, mas dentro da área de perícia grafotécnica, eu não vejo, meus caros amigos, né? É outra situação, se você tiver com todos os elementos em mãos, de poder fazer essa análise, tá bom? Fred comenta aqui, certíssimo, professor, é preciso citar e referenciar os autores da área, não apenas, né, Fred, na área de perícia, mas se eu fosse escrever um texto sobre saúde, eu também teria que citar. Vamos lá, vamos falar sobre vacina. Tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Logo, você vai se basear por aqueles que seguem determinada linha. No direito, a gente tem a mesma sequência, engenharia, etc, etc. Então, nós precisamos dar esse o quê, pessoal? Esse embasamento ao nosso documento, tá bom? A Beth comenta aqui, professor, quando impugnado o laudo, quanto tempo leva até respondermos e o juiz aceitar ou não? Ah, vai depender, Beth. Tem várias que são extremamente rápidas, tem várias que são extremamente lentas, tá? O ideal é que você ligue sempre para o diretor do cartório e pergunte a ele como que necessariamente vocês devem, perfeito, gente? Vocês devem esperar. Normalmente o diretor, ele te dá um parâmetro, tá bom, gente? Um parâmetro. Muito bem. Outro ponto importante, pessoal, no laudo, é que a sua linguagem seja simples. Então, isso é uma tranquilidade que eu quero passar a todos vocês. Mesmo que você não seja da área, e, gente, um número enorme dos nossos alunos, a grande maioria, não é da área.
Você vê nos grupos que nós temos de absolutamente todas as áreas, né, gente? É muito interessante isso. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? O seu linguajar não precisa ser um linguajar rebuscado. Não precisa ser um linguajar técnico ao extremo. Ele tem que ser um linguajar claro. É claro que com o tempo a gente vai lapidando isso. E tirando esse aspecto, né, gente? Esse aspecto mais simples e aperfeiçoando o conhecimento. E aí você vai usando palavras-chave. Então, os primeiros laudos, é engraçado, gente. Quando você se deparar com o seu primeiro laudo, e daqui uns 10, 15 ou 20 laudos você for entregar, compare o primeiro com o último que você entregou, depois de 20 ou 25 laudos. O seu último laudo está muito melhor. Porque com o tempo a gente vai aperfeiçoando. O treinamento vai aperfeiçoando. E a Vanice comenta muito bem aqui, né, que o juridiquês, sem juridiquês, como ocorre bastante no direito. Vanice deve ser da área do direito, assim como eu, não é? Tem advogados que adoram escrever dentro de forma muito técnica, dentro do juridiquês, do jurídico, para quem não entende. Só que ninguém entende. E veja que nós, como peritos, nós vamos falar com alguém que não entende, pessoal. Alguém que não entende, que é o juiz. O juiz pode entender de leis, mas de perícia quem entende somos nós. Claro que vamos respeitar as formas, não faremos nenhum tipo de laudo de qualquer maneira. Por isso que nós damos vários modelos para vocês, pessoal. Diversos modelos, para que você copie e cola. Então, ou seja, mas não precisa ter essa, eu preciso decorar isso, meu Deus. Calma, não é assim. Tá bom, gente? Você tem subterfúgios para poder atender isso, tá? Ótimo. Vamos dar sequência? Outro ponto, gente, você tem que ter coerência lógica no seu laudo. O que é coerência lógica, como ele frisa aqui? Gente, tem que ter o começo, meio e fim. Vocês se lembram quando a gente ia fazer a nossa redação lá, né, no ensino fundamental, que na minha época era primário, e o que a professorinha falava? Vamos fazer uma redação. Exemplo, minhas férias. Todo mundo fez essa redação, pessoal. Se você participou de uma escola, você fez essa redação. E a professora falava o quê? Tem que ter um começo, um meio e o fim. É como se fosse uma monografia, exatamente, Cássia. É como se fosse um artigo, é como se fosse uma dissertação no mestrado ou uma tese de doutorado. Você tem que ter lá o começo, o meio e o fim. E assim como também um diálogo, não é? Você vai conhecer uma pessoa, olá, como vai? Tudo bem? Se apresenta, depois mostra para que você veio e depois faz o seu pedido. Até numa conversa tem que ter essa coerência. E no laudo é a mesma coisa. Você explica o objeto, o que você fez e dá sua conclusão. Então, divida o seu laudo, gente, em 3 partes. O que você está analisando, que é o objeto, que é a assinatura. O que você fez, analisou a parte, analisou todos os pontos, fez de forma completa, fez coleta, não fez, é o miolo, é o meio. E o fim é a conclusão, se realmente é ou não é daquela figura, daquela pessoa. Perfeito? Então, tenho isso como coerência lógica. Então, primeira dica para o seu laudo, escreva isso. Sabe aquela apresentação que a gente manda para o juiz? Cumpre salientar excelência, ou juridiquês, né? Cumpre salientar excelência que o laudo está com uma linguagem de fácil entendimento e de coerência lógica. Então, lembra que eu pedi para você pegar papel e caneta? Gostaria que você anotasse essa frase, para você colocar aí no comecinho do teu laudo, não é? Repito, cumpre salientar a vossa excelência, cumpre ressaltar a este douto juízo, importante dizer a esta vara, entendeu, gente, que a forma pouco importa, tá? Cumpre salientar a esse douto juízo que o presente laudo está com uma linguagem simples, de fácil acesso, o próprio código fala isso para a gente fazer, simples, de fácil acesso e, consequentemente, de coerência lógica. E segue uma coerência lógica. É a primeira dica, olha bem o que eu estou falando, hein? É a primeira dica que eu estou passando para você,
para que o seu laudo não seja impugnado. Porque se a outra parte quiser impugnar isto, você já escreveu isso. E, obviamente, seguiu à risca esse detalhe. Tá bom? Toninho, boa noite, meu amigo. Obrigado aqui, tá certo? Curso aqui é nota 10, com certeza. O professor é teu amigo, apenas isso. Tá bom? Obrigado aqui pelas palavras. Vocês são 10. Segunda coisa que você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Segunda coisa que você tem que tomar muito cuidado. Aqui, gente. Se você foi chamado para analisar aquela assinatura, não exceda além dela. Porque tem perito que se acha o dono da verdade, que acha que tem que analisar todo o contrato. Não, eu vou analisar todo o contrato para poder fazer uma média com o juiz, blá, 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 blá. Só que a outra parte impugna, falando que o perito só foi nomeado para fazer análise da assinatura, e não do contrato, e não do documento, e não do cheque. Então, gente, uma das grandes impugnações que são feitas nos laudos é quando o perito, ele o quê? Se infla, né? E se expande, e quer falar sobre tudo, e quer mostrar que sabe tudo. Primeiro, a gente não sabe nada. Perfeito? O único que sabia alguma coisa estava há 2000 anos aqui. Ele sabia tudo. Perfeito? Agora, nós não. Perfeito, pessoal? Nós não. Então, você foi chamado para analisar aquela assinatura, não queira analisar a assinatura do outro. Entre nós aqui, tira as crianças da sala. Quando você pega uma causa, por exemplo, que envolve direito de família, separação litigiosa, sabe? Traição, divórcio pesado, sabe? Aquelas coisas. E aí aparecem umas mensagens, fotos, filmagens. É claro que a gente acaba olhando apenas para ter embasamento do nosso laudo. Claro que eu não vou usar nada daquilo. É puramente curiosidade, fofoca. Perfeito, pessoal? Fofoca. Mas eu só analiso aquela assinatura, daquela escritura, se foi feita ou não por aquela pessoa. Mas é claro que a gente vê o processo inteiro, mas eu me limito somente àquilo. Perfeito? E outra, o perito, ele pode se valer de todos os meios para a realização da prova. Todos os meios para a realização da prova. Então, se você quer, meus caros amigos, tá certo? Se você quer que a parte apresente o documento, se você quer fazer a coleta de assinatura, se você quer que realmente seja feita uma nova coleta, que seja apresentados mais documentos, você pede isso para o juiz. Então, você vai fazer uma petição naqueles modelos que nós temos lá no curso, vem por meio desta requerer que sejam apresentados os seguintes documentos. Se a parte não apresentar, ou se a parte não fizer a coleta, é óbvio e evidente, meus caros amigos, que ela não quer fazer prova contrária a ele. Então, ele já te deu uma deixa de que realmente aquela assinatura, tá certo, gente, foi feita por ele mesmo. Perfeito? Então, tudo que você pedir, quem está com a verdade, por exemplo, você vem me periciar e eu estou com a verdade. Tudo que você me pedir, eu dou. Por exemplo, exemplo simples. Se teu cônjuge pedir o teu celular, deixa eu olhar seu celular, amor. Isso não se faz, tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas um exemplo. Eu quero passar o meu celular para você. Se eu tenho culpa no cartório, eu coloco senha, eu não deixo ela ver, ou ele ver, etc, não é? Agora, se eu não tenho nada, eu tô a ver, fique à vontade, o que você quiser. Não tem problema nenhum. É a mesma coisa com a perícia, pessoal. A mesmíssima coisa com a perícia. Quem está com a verdade, o que você pede, a pessoa concede. E aí, quando você for fazer o teu laudo, mais uma dica. Perfeito, gente? Mais uma dica. Quando você for fazer seu laudo, você fala que pediu, sim, todos os documentos necessários. Porque se for impugnar, o laudo trabalhou com poucos documentos. Não, eu pedi. É que a parte não apresentou, eu trabalhei com aquilo que eu tinha. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia.